Bom dia, pessoal. Então vamos ver a nossa aula de hoje. Bom, nós vamos estudar cardinalidade de relacionamentos, tá? Por que de relacionamentos? Porque vocês vão ver aí para frente que o atributo também pode ter a cardinalidade, tá? Então a cardinalidade, gente, é uma propriedade nesse momento do relacionamento. Em outro momento, quando a gente tiver em atributo, identificar no atributo do atributo. Então, cardinalidade é uma propriedade importante dos relacionamentos. É a especificação de quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas a uma determinada ocorrência de outra entidade ou da outra entidade. Então, olha só, a cardinalidade é tal como um par ordenado. Existe a cardinalidade mínima e máxima. Então, a todo momento a gente vai olhar a cardinalidade mínima e máxima, sendo cada uma delas com a sua função. Então, é extremamente importante que nós saibamos distinguir entre as duas, né, dentro desse par ordenado, qual a função de uma e de outra. Lembrando a vocês que tudo que a gente trabalha agora dá a ideia, né, de uma operação entre conjuntos, tá? Então, o que está dizendo que é a cardinalidade? Quantas ocorrências de uma entidade podem afetar outra entidade? Inicialmente, estudaremos a cardinalidade máxima. Pensando num relacionamento do tipo 1 para 1, tá? Então, vejamos de que forma que se dá isso aí. Uma ocorrência de A, do conjunto A, está associada a, no máximo, uma ocorrência no conjunto B. E uma ocorrência em B está associada, no máximo, uma em A, tá? Então, chamamos isso de um relacionamento do tipo 1 para 1. Então, João está ligado em contabilidade, Pedro está ligado a financeiro. De modo que sobra Paulo aqui, tá vendo? Mas que eu não posso ligar Paulo em... Isso aqui, esse conjunto aqui é o que é mesmo? É departamentos, né? De modo que eu não posso ligar aqui porque a relação deve ser 1 para 1, tá? Tanto em um conjunto quanto em outro. Agora, passando para o diagrama onde a gente compreende melhor, né? Empregado gerencia departamento. Então, no máximo, o empregado gerencia um departamento. E um departamento... Desculpa, eu mostrei errado, gente. Vamos pensar sempre assim. Empregado gerencia no máximo um departamento. E um departamento, ele é gerenciado por, no máximo, um empregado. Lembra que eu falei para vocês aquela relação do português, da voz passiva, voz ativa? Nós vamos usar isso aqui agora. Essa lógica. Então, sempre quando a gente olhar daqui para frente, nós vamos olhar para esse valor. E daqui para trás seria este valor aqui. Bom, e se eu estiver diante de um relacionamento do tipo 1 para muitos, como se dará isso? Uma ocorrência de A está associada a várias ocorrências de B. Porém, uma ocorrência de B deve estar associada a, no máximo, uma em A. Então, aqui está meu conjunto A e meu conjunto B. Contabilidade está associada a João, contabilidade está associada a Sandro. Financeira a Pedro, financeira a Ana, tá? Mas o contrário não pode acontecer, ok? Então, vamos agora para o diagrama. Um departamento lota, no máximo, vários empregados. E um empregado é lotado em, no máximo, um departamento.
Ele botou essa lotação aqui, mas vocês se lembram, né? Eu ainda vou corrigir isso, que a gente precisa usar o verbo, né? Então, vamos sempre pensar, o departamento lota empregado, certo? E o empregado é lotado em departamento. Novamente. E quando esse relacionamento é do tipo muitos para muitos, tá? Geralmente ele vai ser assim, ó, N, dois pontos N. É o tipo, tá? Então, tipo N para N significa que qualquer ocorrência do conjunto A pode estar ligada a uma de B e qualquer de B pode estar ligada a uma de A. Vamos ler? Uma ocorrência de A está associada a qualquer número de ocorrências em B. E uma ocorrência em B está associada a qualquer número de ocorrências em A. Vamos olhar para o diagrama. Um empregado atua em, no máximo, vários projetos. Da mesma forma. Em um projeto, atua, ou melhor, vamos reformular. Um projeto é atuado por, no máximo, vários empregados. Certo? E chegamos a essa atividade aqui, ó. Identifique as cardinalidades máximas dos relacionamentos do modelo ER. Sabe de qual que ele está pedindo, gente? Daquele, não vai aparecer aqui, mas daquele que a gente fez, aquele exemplo das aulas, aluno, professor, disciplina, lembra disso? Então, vocês vão lá e vão fazer as cardinalidades máximas. Eu esperaria um pouquinho para a gente ver a mínima e a máxima, de forma que vocês coloquem as duas, tá? Cardinalidade mínima. O modelo entidade de relacionamento permite expressar cardinalidades mínimas e máximas em cada relacionamento. A cardinalidade mínima é o número mínimo de ocorrência de uma entidade com relação a uma outra entidade, de uma entidade A com relação a outra entidade B. Então tá aqui. Eu falei para vocês que a gente ia pensar tipo um par ordenado, ó. Então a representação, primeiro vem a mínima, na sequência vem a máxima. E aqui, né, seria o conjunto de possibilidades. É possível 1N, 0,1, 0N, NN. Agora, gente, vamos lá para o objetivo. A cardinalidade mínima, ela tem o objetivo de dizer se aquele relacionamento ele é obrigatório ou não. De que forma? De que se eu tiver 1, ele é obrigatório. E se eu tiver 0, ele é opcional. A cardinalidade mínima será 0 ou 1, tá bom? De forma que 1 é obrigatório aquele relacionamento e 0 não é obrigatório. Vamos lá, então? Agora nós vamos olhar as duas, a máxima e a mínima, o par ordenado, como eu havia dito a vocês. Exemplo de relacionamento obrigatório. Vamos lá, então a gente sabe que o mínimo é 1. Cada ocorrência de cliente está relacionado a, no mínimo, quantas contas e, no máximo, quantas contas. Aí o número 2. Cada ocorrência de conta está associada a, no mínimo, quantos clientes, no máximo, quantos clientes. Pessoal, mais uma vez, olha, não tem o verbo aqui. Então, a gente vai criar um verbo aqui para nós podermos observar o relacionamento, né? A cardinalidade mínima e máxima. Então, aqui nós vamos entender que é ter, tá? Cliente tem conta. Cliente tem, no mínimo, uma, no máximo, várias contas. Então, para ser cliente aqui dentro desse mini-mundo, né? Ele é obrigado a ter, no mínimo, uma conta. Mas ele também pode ter várias outras, tá? Mas, no mínimo, uma ele terá que ter. E a conta, ela é de, no mínimo, um cliente, no máximo, um cliente. Então, essa conta só pode ser de um cliente. Ok?
Vejamos o exemplo em que o relacionamento ele é opcional. Empregado gerencia no mínimo nenhum e no máximo um departamento. Então, o empregado, ele não é obrigado a ser gerente, hora nenhuma, tá? Ele pode ser um simples empregado. Mas ele pode sim gerenciar ou nenhum, no mínimo nenhum, e no máximo um departamento. Mas nunca vai poder gerenciar mais que um, tá? Que o máximo é um. E o departamento, ele é gerenciado, né, obrigatoriamente, né, por no mínimo um empregado e no máximo um empregado. Então aqui, gente, fica claro para vocês a questão da função dos elementos da cardinalidade, mínima e máxima. Então o mínimo aqui, olha, empregado gerencia no mínimo nenhum departamento. Se eu estou dizendo que é nenhum, eu não obrigo ele a gerenciar nada. Mas pode acontecer de ser o gerente, não é isso? E no máximo um. Então, quer dizer, e o máximo, a cardinalidade máxima, ela vai servir para determinar, para mostrar, né, o número de relação que pode existir, ou de associação que pode existir ali entre aquelas duas entidades que estiverem em foco no momento. Como eu disse a vocês, haveria momentos em que também nós observaríamos, né, essa propriedade, cardinalidade, nos atributos, como chegou agora. Um atributo monovalorado possui um único e ele tem um valor único em uma entidade. Por exemplo, nome. É o que a gente vai chamar de simples, tá? O monovalorado é o simples. Aquele que a gente usou até agora, tá, gente? Mas existe também um outro atributo chamado multivalorado, tá? O que é um atributo multivalorado? Aquele que tem cardinalidade. Possui mais de um valor para cada ocorrência da entidade. Por exemplo, aqui o telefone, né? Então, o atributo telefone, né, pode ter nenhum e pode ter no mínimo nenhum, quer dizer, não estou obrigando aquele atributo existir, como eu posso ter vários. Entendeu? Então é muito importante, gente, entender essa questão do atributo multivalorado, de que forma que a cardinalidade vai incidir sobre ele. Ok? Lembrando que isso aqui vai ser algo que nós vamos usar bastante, tendo em vista daqui a pouco, quando a gente passar aí do conceitual para o lógico, enfim, a gente vai ter que trabalhar bastante isso aqui. Então é importante que isso fique claro para vocês. Existe o atributo simples, que é o monovalorado, aquele que a relação é atributo valor, né? E existe o multivalorado, que é aquele que vai ter cardinalidade, tá? Bom, como foi dito, cardinalidade 1 significa que o atributo é obrigatório. Cardinalidade 0 significa que aquele atributo é opcional. Cardinalidades máximas, né? Então, quando é 1, eu estou dizendo que aquele atributo ele é monovalorado. Quando é N, aquele atributo é do tipo multivalorado. Mas quando ele é monovalorado, geralmente a gente sequer vai colocar ele ali, a não ser que você queira mostrar que ele é obrigatório, né? E que ele só pode ter um valor. Geralmente isso fica... nos projetos não costuma aparecer. Veja bem, endereço, né? Obriga a pessoa a ter pelo menos um endereço, mas ele pode ter mais de um. Aqui ele está mostrando, ó. Obrigatório e opcional. O que ele mostrou aqui? N, né? Quando é N, tá certo. Tá. Aí a gente para aqui agora, tá? E eu peço a vocês que peguem aquele nosso exemplo de aula, tá? E façam e façam o para ordenar de cardinalidade mínima e máxima em cada um. Lembra qual que é o exercício? Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês.
é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó, tá? Então, a gente, lembra? A gente colocou os atributos, colocamos os relacionamentos, agora vocês vão observar os relacionamentos e colocar a cardinalidade nos relacionamentos, tá? Então, essa atividade deve ser feita agora. Tá? Eu também vou dizer mais alguma coisa para encerrar a aula, né? Então, façam essa atividade ainda nessa aula. Os relacionamentos, eu posso observá-los através de papéis, tá? Isso pode aparecer em algum livro, então por isso que eu vou dizer isso a vocês, mas não se dá tanta atenção a isso. Papel é uma função que uma ocorrência da entidade cumpre dentro de uma ocorrência do relacionamento. Os papéis, eles não são obrigatórios nos modelos de entidades e relacionamentos, tá? Por isso que eu falei para vocês, pode aparecer em alguma literatura, então vou dizer que existe isso. Por exemplo, cliente tem conta. Então, cliente tem conta e o papel dele é movimenta a conta. E a conta é movimentada pelo cliente. Mesma coisa, ó. Empregado, deixa eu ver se sai. Não. Empregado atua em projeto de forma que ele é alocado. Então, o empregado é alocado em projeto. E o projeto envolve empregado. Bom, existe também, pessoal, o chamado autorrelacionamento. O que é isso? É quando uma entidade ela se relaciona com ela mesma, tá? Começou a complicar, né? Então, relacionamento entre ocorrências da mesma entidade. Olha, a entidade empregado, né? Ela tem um relacionamento de supervisiona ela mesma. Quer ver? E aí vai ter cardinalidade. Empregado supervisiona no mínimo nenhum e no máximo vários empregados. E um empregado é supervisionado por no mínimo um e no máximo um empregado. Aqui estão os papéis. Deixa eu ver se ele aparece aqui pra gente. Aqui, ó, ele dando para nós exemplo. Como é que funciona esse autorrelacionamento? Eu tenho aqui, né, uma entidade, eu tenho as instâncias João, Pedro, Paulo e Maria, de forma que Maria é supervisionada por João, tá? Então, João é o supervisor de Maria. Esse aqui vai ficar mais tranquilo. Segundo a lei brasileira, tendo em vista o Código Civil brasileiro, tá? Pessoas casam com pessoas, né? Melhor, pessoa, né? Entidade pessoa. Pessoa casa com pessoa, né? Tendo em vista o Código Civil brasileiro, uma pessoa casa, será que tem mais aqui? Casa com, no mínimo nenhuma e no máximo uma no papel de marido. E uma pessoa casa com no mínimo zero, no máximo uma pessoa no papel de esposa, tendo em vista o Código Civil brasileiro. Porque se a gente for observar, por exemplo, o Código Civil de outros países, como os países árabes, essa relação ela vai ser mudada, né? E aqui ele vai mostrar, ó, Roberto se relaciona com Ana no papel de marido, né? Ana se relaciona com Roberto no papel de esposa, tá? Não vamos levar nem outra discussão à frente agora, não. Só ter mesmo essa ideia. E nem dizer que a professora está dizendo que só pode casar homem com mulher, não é isso não, mas vamos lá. Existe também o relacionamento do tipo ternário, tá? Existe o binário, que é o default, né, o comum, que é uma se relaciona a outra, e existe também o ternário, quando você tem três entidades e um relacionamento ligando elas três, tá? Mesmo que você tenha
três entidades e um relacionamento ligado às três. Toda vez que você for colocar a cardinalidade, que você for analisar a cardinalidade, você vai eleger duas, tá? Sempre duas. Então, por exemplo, cidade distribui produto. Cidade distribui no mínimo um, no máximo vários produtos. E um produto ele é distribuído por no mínimo uma, no máximo várias cidades. Vamos pensar aqui no distribuidor. O distribuidor distribui produto. Um distribuidor distribui no mínimo um, no máximo vários produtos. E um produto é distribuído por no mínimo um, no máximo um distribuidor. Certo? Aqui relação tranquila, isso aqui a gente já tá bem batido, né? Empregado trabalha em departamento. O empregado trabalha em no mínimo um, no máximo um departamento. E em um departamento, vamos dizer assim, um departamento é trabalhado por no mínimo um e no máximo vários empregados. Ok? Pessoal, então era isso, tá? Vou encerrar. A gente vai ter aí, vamos por hora fazer aquela atividade que eu pedi a vocês, né? Que é colocar a cardinalidade mínima e máxima naquele exemplo de aula que eu mostrei aqui há pouco, tá bom? Então, vamos fechar e até a próxima.